professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar as nossas aulas da semana. A primeira videoaula dessa semana, aula 1 e 2. E aí, pessoal, vamos iniciar essa videoaula? Gente, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje a gente vai falar de multiplicação com números na forma decimal. E aí, pessoal, prontos para iniciarmos a primeira videoaula da semana para discutirmos essas habilidades de multiplicação de números na forma decimal? Então, vamos lá. Para iniciarmos, nós vamos precisar ir para a página 180 e 181. Lá nós vamos falar em multiplicando um número natural por um número na forma decimal. Nós vamos iniciar vendo como multiplica um número natural por outro número na forma decimal. Então, pessoal, acompanhe as situações. Um caderno custa R$ 2,36. É um número decimal? 2,36. Preciso de 3 cadernos iguais a esse. Quanto vou pagar? Para resolver essa situação, nós podemos efetuar uma multiplicação. 3 vezes de 2,36. 3 vezes de R$ 2,36. Mas vocês sabem como fazer essa multiplicação? Então, para fazer essa multiplicação, nós vamos pensar o seguinte. 3 vezes de 2,36 é a mesma coisa que 3 vezes de 236 centésimos. Por que isso, gente? Porque assim, vocês viram que na escrita do número decimal, a quantidade de casas que fica antes da vírgula, da direita para a esquerda, indica a quantidade de zero que será colocado no denominador. Então, aqui tem 1, 2 casas, aqui tem 1, 2, 0. 236 centésimos. É a mesma coisa. Mas aí o que é que eu posso fazer para efetuar essa multiplicação? Preciso lembrar. Isso daqui é uma fração, isso daqui é um número inteiro. Mas todo número natural, ele tem 1 como denominador. E aí, se a gente vai multiplicar, a gente multiplicando o denominador 1 com 100, continua sendo 100. Aí nós organizamos da seguinte forma. Nós colocamos 3 vezes 236 no numerador e mantemos o 100 no denominador. Aí fizemos 3 vezes de 236 é a mesma coisa que 708, mantendo o denominador 100. Só que aí nós temos 708 centésimos. Vamos escrever em decimal. Como? Eu estou vendo que aqui eu tenho 2 zeros. Vou manter esse número, só que eu vou colocar uma vírgula em 2 casas da direita para a esquerda. Ou seja, 1, 2. Eu vou ficar com 7,08. Então eu estou dizendo que 3 vezes de 2 inteiro e 36 centésimos é a mesma coisa que 7 inteiro e 8 centésimos. Ou seja, R$ 7,08. Portanto, eu vou pagar por 3 cadernos R$ 7,08. Questão 2. Com sua bicicleta, Cristina percorreu 1,9 km. Ao voltar ao ponto de partida, ela percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ela fez nessa ida e volta? Para resolver esse problema, podemos fazer o quê? 2 vezes de 1,9. Ou seja, nós vamos multiplicar por 2, 1 inteiro e 9 décimo. Multiplicando, nós faremos 2 vezes 1,9 é a mesma coisa que eu multiplicar 2 pela fração de 19 décimos. Lembre da forma que a gente usa para escrever um decimal em fração. Eu tenho apenas uma casa antes da vírgula da direita para a esquerda, eu vou colocar apenas um zero. Então, aí eu fiquei com 2 vezes 19 no numerador e 10 quanto denominador. 2 vezes 19 é 38. 38 décimos. 38 décimo é a mesma coisa que 3 inteiro e 8 décimo. Por quê? Porque aqui eu tenho só um zero, vou colocar uma vírgula e obter apenas uma casa depois da vírgula da direita para a esquerda, antes. Então eu fiquei com 3,8. Uma casa antes da vírgula da direita para a esquerda. Pessoal, então são essas as habilidades que a gente vai explorar para multiplicar com números na forma de decimal. Agora, nós vamos usar a multiplicação por 10, por 100 ou por 1000. São as multiplicações mais fáceis que a gente pode fazer. Olha, observe o que acontece
ao multiplicarmos o inteiro, 235 milésimo, por 10, por 100 e por 1000. Vamos lá? Primeiro, eu quero o inteiro, vírgula 235 multiplicado por 10. É a mesma coisa que eu pegar 1.235 milésimo e multiplicar por 10. Pessoal, veja como é simples. Basta eu pegar e retirar esse zero do 10 e retirar um zero do denominador. Aí eu vou ficar como? Eu vou ficar com 1.235 centésimo, porque aqui era milésimo, e retirei um zero desse e um zero do 10 ao qual eu estou multiplicando. Fiquei com 1.235 centésimo. Aí, o que é que eu vou fazer? Escrever em forma de decimal. Dois zeros no denominador, duas casas da direita para a esquerda, onde eu vou colocar a vírgula. Então, eu contei 1, 2, coloquei a vírgula aqui, 12 inteiro e 35 centésimo. Portanto, ao multiplicarmos 1 inteiro e 235 milésimo por 10, a gente obtém 12 inteiro e 35 centésimo. Então, agora eu quero multiplicar 1 inteiro e 235 milésimo por 100. Escrevi ele em forma de fração. 1 inteiro e 235 milésimo, ou seja, 1.235 milésimo multiplicado por 100. Vou retirar os dois zeros do 100 e dois zeros do denominador. Aí eu vou ficar com 1.235 décimos. Olha, retirei esses dois zeros e retirei esse. Fico com 1.235 décimos. Multiplicado por 1, então tudo aquilo que é multiplicado por 1, ele próprio. Então, vou escrever agora em forma de decimal. Só tem um zero no denominador, só vai ficar uma casa antes da vírgula da direita para a esquerda. Então, ficou só uma casa, uma casa. Então, eu disse que é 123 inteiro e 5 décimos. O produto, ou a multiplicação, de 1 inteiro e 235 milésimo por 100, dá 123 inteiro e 5 décimos. Pessoal, e agora, por último, a gente vai multiplicar por 1000. Então, eu vou multiplicar 1 inteiro e 235 milésimo por 1000. Fiz a mesma coisa, coloquei em forma de fração, multiplicando por 1000. Quando eu retirei os três zeros do 1000, que está multiplicando a fração, retirei os três zeros do denominador da fração, aí eu fiquei com 1.235 inteiro, porque quando tem 1 como denominador, a gente chama inteiro. Portanto, a vírgula, ela vai deixar de existir. Eu coloquei esse zero aqui, mas ele é não significativo. Mas se eu não quiser, não coloco. É 1.235. Então, quando eu multiplico 1 inteiro, 235 milésimo, por 1000, eu encontro 1.235. Então, pessoal, nós multiplicamos o mesmo número por 10, por 100 e por 1000. A única coisa que a gente faz é andar as vírgulas. Anda a vírgula para a direita, porque é uma multiplicação. Agora, nós vamos multiplicar dois números na forma de decimal. Multiplicando, nós vamos multiplicar 1 metro de um fio de arame, tem 1,6 kg. Quantos quilogramas terão 2,3 metros desse fio? Para resolver essa situação, nós vamos fazer 2,3 multiplicado por 1,6. Vamos lá? Então, é 2,3 multiplicado por 1,6. Aí, o produto é, primeiro eu vou transformar 2,3 em fração, 23 décimos. Por que 23 décimos? Porque eu tenho uma casa, antes da vírgula da direita para a esquerda, eu coloco um zero. Multiplicado por 16 décimos. Ou seja, eu tenho também uma casa, antes da vírgula da direita para a esquerda. Agora eu vou multiplicar. Vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. É isso que a gente faz ao multiplicar frações. 23 vezes 16, 368. 10 vezes 10, 100. Então, eu fiquei com 368 centésimo, que é a mesma coisa que 3 inteiros e 68 centésimo. Por quê? Porque eu tenho 2 zeros, ficamos com duas casas antes da vírgula da direita para a esquerda. Então, eu vou precisar de 3 inteiros e 68 centésimo metros desse fio. Pessoal, e aí? Vocês estão entendendo como a gente multiplica dois números
na forma de decimal. Agora nós vamos para a atividade da página 182. Na página 182, a gente vai falar da primeira questão. Escreva o resultado de cada multiplicação a seguir. Olha, nesse caso a gente vai escrever o resultado da multiplicação de 10 por 1 inteiro e 8 centésimos. Então, nós vamos escrever o resultado da multiplicação de 1.000 por 572 milésimos. Vamos escrever o resultado da multiplicação de 10 por 92 centésimos. O resultado da multiplicação de 1.000 por 29 décimos de milésimo. Então, o resultado da multiplicação de 10 por 1 inteiro e 8 centésimos, 10 inteiro e 8 décimos. O resultado da multiplicação de 100 por 572 milésimos, 57 inteiro e 2 décimos. E o resultado da multiplicação de 10 inteiro por 92 centésimos, 9 inteiro e 2 décimos. Olha como é fácil. A gente está trabalhando só com a vírgula. Nesse caso aqui, a vírgula, ela estava aqui e ela veio para aqui, porque é um zero. Nesse caso, a vírgula estava aqui e ela veio para aqui, porque 2 zeros. Nesse caso, a vírgula está aqui, ela veio para aqui, porque 1 zero. Nesse caso, a vírgula está aqui e ela vai vir para aqui, porque 3 zeros. Então, vai ficar com 2,9. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Então, a gente coloca a vírgula aqui. Então, pessoal, nós estamos entendendo que ao fazer essa multiplicação, a única coisa que a gente faz é deslocar a vírgula. Questão 2, ele diz: na planta de uma cidade, a distância entre dois pontos é 22,5 centímetros. No real, essa distância é 1000 vezes maior. Qual é a distância em metros? Ou seja, no real, qual é a distância em metros? Então, aí vamos fazer essa multiplicação passo a passo para a gente ver como funciona. Vamos fazer assim. A vírgula está aqui. Aí, o que foi que eu fiz? Eu vou trabalhar passo a passo. Eu vou retirar um zero daqui, que era 3, ficou 2. Eu mandei a vírgula uma casa, ela estava aqui e passei ela para aqui. A gente trabalha com ela sempre levando ela para a direita. Porque a gente está multiplicando, então a gente vai tornar o número maior. Para a esquerda, a gente torna o número menor. Então, agora eu vou retirar um zero daqui. Era 2, ficou 1. A vírgula estava aqui e ela andou uma casa, então ela veio para aqui. Veja que eu adicionei esse zero aqui. Ainda tem um zero. Eu vou retirar esse zero, vou andar a vírgula também. Ela estava aqui, andei ela para aqui. Coloquei esse outro zero. Multiplicado por número próprio. Portanto, nós estamos dizendo que é 22.500 centímetros. 22.500 centímetros. Mas ele quer em metro. Em metro, basta a gente dividir por 100. 225 metros. Então, nós estamos dizendo que a distância no real é 225 metros. A questão 8 diz assim: um prédio tem 9 andares. Cada andar tem 3,75 metros de altura. Qual a altura desse prédio? A gente vai multiplicar por 9. 9 vezes 3 inteiro e 75 centésimos. Multiplicando, nós vamos fazer 9 inteiro, ou seja, nós escrevemos em forma de fração. 3 inteiro e 75 centésimos é a mesma coisa que 375 centésimos. Coloquei o 9 para multiplicar porque ele tinha denominador 1. Aí agora multiplicando nós vamos encontrar 3.375 centésimos. Para que a gente possa eliminar esses dois zeros, a gente conta duas casas da direita para a esquerda e coloca a vírgula. Foi isso que eu fiz. Contei uma, duas, coloquei a vírgula. Por quê? Porque eu tinha dois zeros. 33 metros e 75 centímetros é a altura desse prédio. Pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Nós falamos de multiplicação com números na forma de decimal. Multiplicamos ele por 10, por 100, por 1000 e multiplicamos decimais por decimais. Espero que vocês tenham entendido. Se ainda paira dúvida, reveja a videoaula, volte ela do início e assista novamente. Um forte abraço e até o próximo encontro.